vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo aí dessa quinta-feira, aliás, não, o vídeo, né, de quinta-feira, para a gente falar de Vasco, para a gente falar de Campeonato Carioca, para a gente falar de futebol. Mas antes de mais nada, peço a vocês para que deixem o joinha, para que deixem o like, peço também que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí que você puder compartilhar, seus parentes, vizinhos, amigos, melhores amigos, familiares, gato, papagaio, periquito, cachorro, gato, galinha, qualquer pessoa que vocês puderem compartilhar, eu agradeço por impulsionar o canal na plataforma do YouTube, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca. Gente, quinta-feira, pós-quarta-feira de cinzas, saiu lá a campeã do Carnaval, Viradouro. Mestre Cissa, mestre da bateria lá da Viradouro, lá vascaíno, campeão. Torcida do Vasco aí orgulhosa mais uma vez. O mestre de bateria lá da Unidos da Tijuca, na época do samba do centenário do Vasco em 98. Eu estava com a camisa aqui ontem, né? Vocês puderem, quem viu o vídeo de ontem, viu, né? Eu estava com a camisa aqui ontem. E agora estamos aqui voltando à normalidade, né? Começando a semana praticamente, depois do carnaval. Para muita gente ainda é carnaval, ainda está curtindo o carnaval aí, está viajando. Mas vamos falar de Vasco, porque domingo tem Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Carioca. E os bastidores do Vasco da Gama têm andado agitados aí, né, cara, esses dias por causa de rescisão de Felipe Coutinho, pedido de saída de Felipe Coutinho, e só tem se falado disso o tempo todo. Cara, eu acho o seguinte, tem que virar a página, acabou, Felipe Coutinho é passado. Eu vou ser sincero para você, eu vou ser sincero para vocês, muito sincero mesmo. Cara, que alívio. Perdão, que alívio, cara. Eu acho que o Fernando Diniz tinha que ir junto com ele, de mão dada. Ah, porque você fala do Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho tinha que sair, não sei o quê. Você está defendendo o Fernando Diniz e o Diniz que está fazendo trabalho de merda no Vasco. Tinha que ir embora junto com ele, porque, sim, realmente tem muita culpa do Fernando Diniz dentro desse contexto aí, porque ele estava sacrificando o futebol do Felipe Coutinho, ele está sacrificando o futebol do Nuno Moreira, ele está sacrificando o futebol de vários jogadores ali no clube. Ele sacrificou o futebol do Verratti, ele sacrificou o futebol do Ryan, não que o Ryan a gente tem que dar uma palmatória, que cresceu com ele, mas ele está sacrificando o futebol agora do Inestrosa. O Inestrosa, as poucas vezes que jogou, que entrou em campo, jogou fora de posição e fora de forma. O Marino Inestrosa não está em forma. Ele sacrificou o GB, um garoto da base que a torcida está caindo de pau em cima dele, dizendo que é um bagre e tudo, não sei o quê, mas, caraca, o garoto só entrou em furada, cara. Só entrou em derrota. E olha, a primeira furada que o Diniz colocou o GB foi contra o Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado aqui em São Januário, que o Vasco estava perdendo aquela partida, o Vasco saiu na frente, o Vasco tomou a virada 2-1, aí depois o Vasco buscou o empate no segundo tempo com um pênalti, o Vasco virou 2-1, o Vitória fez 2-2, tá, se eu não me engano, o Vitória fez 2-2. O Vitória virou 3-2. Acho que foi 4-3 esse jogo, se eu não me engano. Coloca aqui nos comentários para ver se eu estou falando besteira. O Vitória virou 3-2. O Vasco empatou 3-3. Tá? Aí o GB entrou no time e fez o gol da vitória 4-3 no final de cabeça. Quer dizer, o moleque já vem sendo queimado, só colocado na fogueira, cara. Desde a primeira partida. Tá? Ah, ele teve oportunidade só na fogueira, só no desespero, com o time precisando virar o jogo, dentro de casa. Porra, é foda, cara, é foda. Aí o Diniz pega na última partida que ele jogou, coloca o garoto de armador,
com o Vasco perdendo contra o Bahia. Aí, pô, o garoto foi tentar ajeitar uma bola ali, escorregou, todo mundo caiu de pau em cima do moleque. Porra, vai cair de pau. O moleque, porra, não é a posição dele. O garoto é atacante. Ele é para jogar enfiado lá na área, igual o Verratti. Aí tu vai botar o garoto fora da área para articular a jogada, aí tu tá de sacanagem, né? O garoto é limitado? É limitado, mas, pô, como é que tu vai botar o garoto numa função que tu sabe que ele é limitado? Aí tu quer queimar o garoto, né? E o Vasco tá emprestando aí os jovens da base a 3 porradas, né, cara? Eu já vou até adiantar aqui, agora foi o Estrela. Guilherme Estrela tá indo pro CRB por empréstimo. Eu creio que seja até o final do ano. Eu lancei um vídeo curto aí agora falando sobre isso aí. Só não vai disputar o campeonato alagoano porque as inscrições lá encerraram, não dá mais para inscrever o jogador no campeonato regional. Ele vai disputar a Copa do Brasil, a Copa Nordeste e, porra, a Copa do Brasil, a Copa Nordeste e a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB. Então, mais um jovem da base, o Guilherme Estrela, estava lá escanteado também de lado, sem oportunidade, sendo emprestado. Já foi o Lincoln, que eu acho que não volta mais. Já foi... Meu Deus do céu, minha cabeça é muito ruim. Foi o Lincoln, foi o GB, acabei de falar dele, né? E agora o Estrela. Então o Vasco, ó, tá se desfazendo assim. Cara, a última leva de jogadores da base que a gente viu prosperar foi Andrei Santos e Marlon Gomes. Dali para frente, acabou. E o Ignaldo também veio nessa galerinha aí, né? E o Eric Marques também. Só que eles foram aí para um futebol muito alternativo, estão assumidos. E, porra, aí o Fernando Diniz está acabando, porra. O Fernando Diniz, o Felipe, né? Com esse Matheus Curóporos lá, o amiguinho dele lá como técnico da divisão de base. Eles estão detonando com a base do clube, cara. Estão detonando com a base do clube, tá? E agora tá, voltando ao assunto, tá esse murmurinho de Felipe Coutinho. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que defende o Felipe Coutinho com unhas e dentes, que o Vasco perdeu um jogadoraço, um craque, um cria da base. Meu Deus do céu. Cara, Felipe Coutinho não ganhou porra nenhuma pelo Vasco, cara. Nada. Ele era um cria como qualquer um outro. Como o GB, que você está esculachando, por exemplo. Como o Lincoln, que o pessoal esculachou também, metralhou. É um cria, como qualquer outro. Amanhã, se o GB arrebentar em outro time lá e depois voltar para o Vasco, volta como ídolo. Olha a hipocrisia aí, né? Olha a hipocrisia. Aí o cara volta para o Vasco, ele abriu mão de 40 milhões para voltar para o Vasco. Ok, beleza. Porra, louvável isso. O Alex Teixeira também abriu mão de muita coisa no Besiktas para voltar para o Vasco. Mas não rendeu. Cara. Aí vem o Douglas Luiz fazer postagemzinha. Estão sendo injustos com você, que não sei o quê. Olha, Douglas Luiz, se tiver com esse pensamento, cara, e um dia ele quiser voltar pro Vasco, não precisa nem voltar. Fica por aí mesmo. Ou se voltar, volta para outro time, menos pro Vasco, cara. Faz igual o Alan, vai pro Botafogo. O Alan voltou e veio pro Botafogo. Falou que sempre foi botafoguense, não foi? Então pronto, cara. A verdade é o seguinte, essa geração do Felipe Coutinho, aí eu coloco Felipe Coutinho, Douglas Luiz, Alan, quem mais saiu dessa geração aí? Alan, Dedé, que foi pro Cruzeiro. Cara, nenhum dessa geração aí para voltar pro Vasco, Alex Teixeira, eu não quero, cara. Não quero. Sinceramente, eu não quero. Douglas Luiz, o negócio é pensar para frente. Esquece esses crias aí que não renderam nada, tá? Outro foi o Allan Kardec também. O Allan Kardec já foi a geração ali, antes do Felipe Coutinho um pouquinho. Já foi ali a geração do Souza, né? O Souza lá também, falando muita coisa. Gente, na boa,
Cara, não precisava nem ter voltado, porque voltou e não agregou nada ao Vasco da Gama. Voltaram todo ferrado, sem disposição, sem correr, não precisava nem ter voltado, cara. Ah, a gente largou tudo. Eles acham que jogar no Vasco é um favor, entendeu? Eles acham que jogar no Vasco é um favor. Sabe qual é o problema, cara? Antigamente, você tinha jogadores que às vezes não demonstravam ser vascaínos, mas que honravam a camisa do Vasco pra caralho. Querem ver um exemplo? Evair, tá? Querem ver outro exemplo? Jorginho, agora técnico, lateral direito. Querem ver outro exemplo? Juninho Paulista, Luizão. Nunca demonstraram ser vascaínos não, cara, mas foram ídolos. Luizão ganhou uma Libertadores, Evaí ganhou um Campeonato Brasileiro. Evaí era ídolo do Palmeiras. Ele veio como ídolo do Palmeiras. Chegou no Vasco, vestiu a camisa. Quer ver um outro exemplo? Que passou anos e anos no Vasco da Gama e nunca foi um ídolo de verdade, nunca demonstrou essa vascainidade toda. Ramon, meio-campo Ramon. Enquanto vestiu a camisa do Vasco, vestiu com dignidade. Ganhou títulos pra caralho, tá? Honrou essa camisa, jogou com disposição, jogou com raça, tá? Mas nunca mostrou esse negócio, beijar escudo, nada disso. Mas honrou a camisa. Luizão depois foi jogar no rival, tá? Evaí ficou 6 meses no Vasco, ganhou o Brasileiro e meteu o pé. Acho que voltou para o Palmeiras, não sei para onde que ele foi, se aposentou. Quer ver outro? Jorginho, sempre ídolo do Urubu. Final de carreira veio jogar no Vasco e honrou a camisa do Vasco. Sempre. Jogou com disposição, com vontade. Aí vem um cara que é criado no Vasco igual o Felipe Coutinho. Ai, meu Deus, eu tô sendo injustiçado. Vai pra casa do caralho, cara. Vai pra casa do caralho. Porra, tu não rendeu nada. O custo-benefício é muito ruim, Coutinho. Muito ruim o custo-benefício. Aí vem um monte de estatística. Agora tá vendo um monte de estatística, né, cara? Até do GE. Coutinho foi o jogador do Vasco que mais chutou a gol em não sei quantas partidas. Coutinho, desde o início da temporada, deu não sei quantas assistências e fez não sei quantos gols. Quanto o Maricá, contra o reserva do Botafogo, contra o Madureira. Ah, pô, vai pro raio que o parta, cara. Vai pro raio que o parta. Isso é parâmetro para você comparar. Isso é parâmetro. Coutinho meteu gol nos 3 rivais do Rio de Janeiro. Porra, grande merda. Cara, vou te contar. Aqui, aí o cara é ídolo, que meteu o gol nos 3 rivais do Rio de Janeiro. No Botafogo, no Fluminense e no Urubu. Maravilhoso. Que tirar o Edmundo, então, né? Que acabou com o Flamengo várias vezes. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que torcida carente, cara. A torcida do Vasco é carente demais, cara. Mas muito. Qualquer um no Vasco hoje vira ídolo, cara. O cara faz um gol no jogo, o cara vira ídolo. O Spinelli já veio com música de He-Man, o caralho a 4, já veio com apelido, a puta que pariu. O cara jogou 2 jogos, entrou no meio do jogo, meteu um gol, já virou ídolo. Já virou ídolo. É muita carência, cara, da torcida do Vasco. É muita carência mesmo, cara. Olha só. Vamos ver as notícias aqui do Vasco que é melhor, porque eu já tô de saco cheio desse assunto de Felipe Coutinho. Vamos caminhar para frente. Esquece essa porra do Coutinho, cara. Deixa ele seguir a vida dele. Thiago Mendes, tá? Sentiu o joelho e é dúvida aí para a partida contra o Fluminense no primeiro jogo do campeonato, da semifinal do Campeonato Carioca no Engenhão, tá? Que vai ser realizado no Engenhão. Já foi definido que é no Engenhão. Eu vou falar disso já já. Parece que é uma lesão no joelho, mas não é grave. Fizeram exames lá, não constataram gravidade no joelho dele, mas ele deve ser preservado. E eu acho digno, para falar a verdade, são jogadores que já deviam ser preservados há muito tempo, que não tinham nem que estar jogando no Campeonato Carioca, cara. Já falei, esquece esse Campeonato Carioca. Esquece esse Campeonato Carioca, tá? Olha, créditos aí do Vene Casagrande. Esquece esse Campeonato Carioca que não presta pra nada. Nem esportivamente, nem financeiramente. Já falei. E é pro Urubu ser campeão, cara. Entra com o time reserva.
Poupa o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é outro que vai estourar. Eu tô falando, cara. A gente precisa desses caras no Campeonato Brasileiro. O Thiago Mendes é dúvida também quanto o Santos, tá? E a maratona vai ser árdua, tá? Eu vou falar aqui a sequência de jogos do Vasco, ó. Vai pegar o Fluminense agora, vai pegar o Santos fora, vai pegar o Fluminense de novo pela semifinal do Campeonato Carioca, Palmeiras em São Januário, Cruzeiro fora, Fluminense de novo, aqui que vai ser no Maracanã, com certeza, porque o Beppe não deixa jogar em São Januário, Grêmio em São Januário, Curitiba fora, Botafogo deve ser em São Januário ou no Maracanã, não sei, e Remo fora. Olha a sequência do Vasco, cara. Aí tu vai botar os jogadores para jogar Carioca, Campeonato Carioca, essa merda que não vale nada, que é feito por Urubu ser campeão todo ano, cara. Porra, olha o que a Ferg fez, cara. Olha o que a Ferg fez. Eu reclamei disso daqui várias vezes. Marcou Vasco e Fluminense e o Urubu contra o Madureira no domingo, no mesmo dia. Por quê? Porque o Urubu vai jogar quinta-feira pela Supercopa Sul-Americana. Problema é deles, cara. Aí estavam querendo botar o jogo do Vasco Fluminense para fora do Rio de Janeiro. Gente, que campeonato carioca é esse que tu coloca um clássico desse fora do Rio? Para ser disputado fora do Rio, cara. Chegaram a cogitar essa ideia. Sabe por quê? Porque o BEP, a Polícia Militar, é incompetente. Não garante a segurança de ninguém. Eles nunca garantem a segurança de ninguém. O Vasco não pode jogar em São Januário. O Vasco tem um estádio, não pode usar, porque a polícia não deixa, tá? Aí jogaram o jogo pro Engenhão às 18 horas e jogaram o jogo do Urubu, que o mando de campo é do Madureira, no Maracanã. Olha que campeonato lixo, cara. O mando de campo é do Madureira e o jogo é no Maracanã. Mas engraçado, aí todo mundo pode jogar no Maracanã. Contra eles, pode jogar no Maracanã. O Vasco vai ter o mando de campo dele. Se o Urubu não tivesse jogando no Maracanã com o Madureira no mesmo dia, esse jogo contra o Fluminense agora seria no Maracanã. Aí o Fluminense não vê problema nenhum do Vasco usar o Maracanã, mas quando precisa usar para outras partidas, é uma celeuma, né, cara? É uma celeuma pro Vasco jogar no Maracanã, que eu vou te contar uma coisa, né? Aí é uma merda, é uma politicagem do caralho. Ele dificulta o máximo, né? Que o Maracanã é deles agora, né? Mas contra eles pode jogar, não tem problema. Não tem problema. Pode usar o Maracanã que eu te empresto. Que o Madureira com certeza não vai pagar nada. Agora, esse jogo do Urubu do Madureira contra o Urubu, mano de campo no Madureira, o Elias Duba, o presidente do Madureira, a diretoria do Madureira, também foi cabaço pra cacete. Porque já que em Conselheiro Galvão não pode jogar. A gente aqui, no Rio, a gente só tem o estádio do Bangu, que é o Moça Bonita, só tem o Raulino de Oliveira lá em Volta Redonda, tem o campo do Madureira aí, que é o... Agora esqueci o nome, vai me falhar a memória, e só. O Engenhão, o Maracanã e São Januário. Aqui no Rio a gente tem uma carência de estádio do caralho. Tem Conselheiro Galvão, estádio do Madureira. Só que o Madureira só pode jogar lá contra outros times pequenos, porque contra time grande já não dá mais. Não dá. Olha a complicação. Olha a complicação, né? Então, cara, aí a Ferg pega e marca os dois jogos pro mesmo dia. Porra, marca Madureira e Urubu para segunda, para terça-feira. Por que não pode? Ou vocês preferem marcar um clássico pro dia de semana, como vocês fazem? Já que eles jogam quinta pela Supercopa, marca o jogo dele, marcasse o jogo dele para segunda, porra. Ué. Ou então, o Madureira que jogasse pro Espírito Santo. Por que o Madureira não pegou esse jogo e vendeu, cara, para fora? Pro Espírito Santo, para Brasília. Ia encher o estádio com a torcida deles e o Madureira ia ganhar uma grana. Mas não, são burro pra caralho. São burro pra caralho. Por que não venderam o jogo pra outra praça? Pra fora? Entendeu? Já que a Ferg cogitou a hipótese de Vasco Fluminense ser fora do Rio, o jogo do Madureira com o Urubu poderia muito bem ser fora do Rio também, porra.
Agora eu acho engraçado, agora com eles não pode botar a mão, são intocáveis, né, cara? Para a Rede Globo, principalmente, o jogo deles não pode ser dia de semana, não, porque a Rede Globo tem que passar. Porra, tá puta. Agora, cara, eu vou te contar, cara, deixa eu parar de falar palavrão aqui, que vai queimar até o vídeo. Olha, falar do PH rapidinho aqui, uma atualização. Tá surgindo aí várias notícias sobre o lateral esquerdo, né, em relação ao Grêmio, né? Parece que o Vasco pediu 10 milhões de euros, os 10 milhões de euros que ele sempre pediu, mas o meio-campo Miguel Monsalve, do Grêmio, o meio atacante Miguel Monsalve, claro que o Grêmio recuou. E já de parte do Grêmio veio uma notícia dizendo que não teve nenhuma proposta pelo PH. A diretoria do Grêmio argumentou de onde vinha essa fake news, porque em momento nenhum a diretoria procurou o Vasco pelo PH. Mas aí eu falo para vocês de onde veio essa fake news. Veio do setorista lá do Rio Grande do Sul, o seu Caliel Dornelles, da Band do Rio Grande do Sul. Vai lá e vai perguntar para ele de onde que ele tirou isso. Que foi esse cara aqui que levantou essa bomba, né? Que o PH estava negociando diretamente com o Grêmio e etc e tal. Agora a diretoria do Grêmio nega, diz que não procurou o PH para nada e que levantaram aí uma fake news, que isso daí não é verdade. Pessoal, as notícias são essas. Tem uma quinta-feira abençoada. 20 minutos de vídeo tá bom, né? 21 minutos. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. E eu fui.